sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal A Literação. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa trajetória de reflexão, que são as nossas histórias da literatura brasileira, né? Então a gente fez na semana passada o vídeo sobre o simbolismo, a gente retomou, né, essa trajetória, essa série de vídeos com o simbolismo, e agora nós vamos adiante para não perder o pique e não interromper de novo, né? Então o que nós vamos falar no vídeo de hoje? Nós vamos falar sobre o início do modernismo na literatura brasileira, o início do modernismo no Brasil, que é precisamente o início do século XX, né? Então eu disse que o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo foram movimentos da segunda metade do século XIX até o iniciozinho do século XX. E o que a gente vai ter a partir do início do século XX? A gente vai ter o chamado modernismo. Porém, como no Brasil a gente teve um evento muito importante que marcou o início do modernismo no Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, e eu já quero adiantar que nós vamos fazer um vídeo específico sobre a Semana de Arte Moderna de 22, nessa nossa série de reflexões sobre a história da literatura brasileira, tá? Nós vamos fazer um vídeo específico, provavelmente vai ser o vídeo da semana que vem, um vídeo específico sobre a Semana de Arte Moderna de 22, porque é o marco histórico, né? É o marco factual, né? Quer dizer, é o evento que marca historicamente o início do modernismo no Brasil. Mas e o que acontece até 1922? Quer dizer, são 22 anos de século XX em que a gente já não pode falar nos movimentos anteriores, né? No simbolismo, no parnasianismo e no realismo e naturalismo, só que ao mesmo tempo não surge nenhum movimento novo, né? O que acontece nesse primeiro momento do século XX é justamente uma experimentação de elementos de todos esses movimentos artísticos, né, com outras influências que vêm principalmente da Europa. A gente não pode esquecer que a Europa também está entrando na era do modernismo da arte, né? Só que na Europa, o que está acontecendo no início do século XX? As chamadas vanguardas, né? Então, o dadaísmo, o futurismo, o surrealismo, né? Enfim, estão acontecendo essas vanguardas históricas que são propostas de ruptura muito fortes e muito intensas na arte, e o Brasil vai beber um pouquinho dessa fonte, dessas vanguardas históricas, e colocar isso em confronto com os elementos do simbolismo, com os elementos do parnasianismo, com os elementos do realismo e do naturalismo. E por quê? Com qual intuito? A gente não pode esquecer que a gente ainda está lidando, quer dizer, agora no início do século XX, a gente está lidando com uma república recém-proclamada, né? Se a gente pensar que a proclamação da República se deu em 1889, então a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889. Então a gente passou de um império escravocrata para uma república não escravocrata. Só que a gente não pode esquecer que o início da nossa república é um início de uma república que comumente se chama na história de República da Espada, que era uma república militar, né? Então a proclamação da república foi feita pelos militares. Então o início da nossa república é o início de uma república militarizada. Só que aí o que vai acontecer? Obviamente, quem tem o poder, quem tem o dinheiro, começa a adquirir a influência nas estruturas de poder social. E a gente começa a ter logo em seguida, quer dizer, se a gente pensar que a República foi proclamada em 1889, a gente está falando de 11 anos de República até o início do século XX. Então a gente tem aí, depois de 11 anos de República, de uma República militarizada, a gente começa a ter uma transição para uma República burguesa, para uma República de que quem vai mandar é quem tem a grana, quem tem o dinheiro. E isso é conhecido na nossa história como a tal da República Café com Leite. Porque quem começa a comandar politicamente a República Brasileira são os grandes
negociantes, os grandes fazendeiros de leite de Minas Gerais e de café de São Paulo, né? Então Minas e São Paulo começam a ser centros de poder no Brasil, né? Por conta da tal da República Café com Leite, porque é onde. Então é exatamente nesse lugar que a gente está no início do século XX. E uma outra coisa aqui que é bom deixar claro historicamente é que com a proclamação da República começa, então, uma ideia de se modificar a arquitetura das cidades, né? Porque a arquitetura das cidades, por exemplo, principalmente o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, é vista como uma cidade muito imperial. Então vamos começar a modificar a arquitetura, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro. E o que começa a acontecer com essa modificação da arquitetura da cidade do Rio de Janeiro? A arquitetura da cidade começa a ser a cidade começa a ser projetada para ser uma cidade pujante, que vai ser o retrato da identidade dessa nova república. E quem não faz parte desse retrato é jogado para as periferias, para os morros, no caso do Rio de Janeiro, né? E quem são essas pessoas que não fazem parte dessa identidade? As pessoas pobres. E quem são essas pessoas pobres? Os escravos recém-libertos, né? Que não tiveram nenhuma condição, né? Porque a escravidão foi abolida no Brasil, mas foi abolida só, né? Ah, não tem mais escravo. Só que não foi feita nenhuma reestruturação social efetiva para que essas pessoas que antes eram escravizadas pudessem viver uma vida digna, né? A força de trabalho delas foi substituída por força salariada, mas não para eles, pelos imigrantes europeus, enfim. E essas pessoas foram jogadas para esses lugares escondidos. Então vamos fazer uma limpeza na cidade, né? Vamos fazer a limpeza urbana, porque a república tem que ter uma nova cara. E o que se faz com as representações antigas? Vamos jogar tudo isso para lugares escondidos. Então é quando começam a surgir as favelas nos morros e nas periferias das cidades. Então esse é o retrato sociopolítico desse momento, desse início de século XX. A substituição dessa república militarizada por uma república burguesa, né? E um processo de higienização das cidades mesmo, tanto do ponto de vista da arquitetura imperial, como do ponto de vista das figuras sociais que lembravam o império. Então o escravo, o senhor de escravo, essas figuras sociais, elas são jogadas para fora do ambiente urbano. Porque as cidades tinham que mostrar uma pujança, as cidades tinham que mostrar o brilho que é essa república burguesa. Então é nesse contexto histórico que começam a vir influências das vanguardas europeias, e essas influências das vanguardas europeias começam a entrar em contato e em conflito com as características do simbolismo, do parnasianismo, do realismo e naturalismo. Então o que a gente vai ter nesse início do modernismo? E que vai culminar com a Semana de Arte de 22, que é o início efetivo do modernismo, né? Então existem estudiosos, apesar de que quando eu aprendi na escola, eu aprendi desse jeito, mas hoje em dia já não se ensina muito desse jeito, não, que colocam esse período, né, do início do século XX até 1922 de pré-modernismo. A gente já ouviu falar muito nessa expressão, né? Hoje em dia essa expressão já não é mais tão unânime assim, tem gente que diz que não existe. Eu particularmente acho essa coisa de pré-modernismo meio esquisita. Eu acho que é isso, é um período em que as coisas vão acontecendo, vem aí as influências das vanguardas históricas, né, das vanguardas artísticas da Europa, vem aí um novo ambiente político que está se reestruturando enquanto república, enquanto identidade nacional, enfim, e que tem todos os problemas que eu já coloquei aqui, e isso entra em contato com a arte que estava sendo feita. E aí você tem nesse primeiro momento, né, do chamado modernismo, um híbrido de uma série de coisas, de uma série de formas de se fazer literatura e que vão culminar depois lá na Semana de Arte Moderna, tá?
Então é isso que acontece nesse período aí do início do século XX até 1922. Quem são? E aí só para vocês terem uma ideia, quando eu for falar dos autores principais dessa época, né, de alguns dos autores principais dessa época, porque eu não vou falar de todos, a gente vai ver o quanto existe realmente essa diversidade, essa coisa meio confusa até e meio híbrida. Então, por exemplo, a gente vai falar de Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, e é engraçado que tem muita gente que lê nos Sertões, consegue ver nos Sertões, uma obra que vai ter como foco, porque Os Sertões vai falar da Guerra de Canudos, né? Vai falar da Guerra de Canudos, e tem quem interprete Os Sertões como uma leitura da Guerra de Canudos sob a perspectiva do pessoal lá de Canudos, né? Dos revoltosos lá de Canudos, e não do Estado. Já há quem diga que a leitura que Euclides da Cunha faz é uma leitura enviesada dessas pessoas, que na verdade Euclides da Cunha estava fazendo o papel do Estado, sim, estava favorecendo o Estado na sua obra, o Estado que massacra Canudos, né? O Antônio Conselheiro e o pessoal de Canudos é massacrado pelo Exército, né? É massacrado pelo Estado. Então há quem diga que, na verdade, o que o Euclides da Cunha faz é realmente escrever uma obra que vai exaltar esse massacre que o Estado faz sobre a população de Canudos. Já há quem interprete que o Euclides da Cunha vai focar e vai valorizar essas pessoas, né? Eu não vou aqui dizer qual é o meu lado dessa história, porque aí eu precisaria justificar por que eu acho esse lado, e eu queria justificar com trechos dos Sertões, então talvez um dia eu faça uma resenha dos Sertões de Euclides da Cunha para poder fazer essas justificativas todas, o que não é o fato, o foco agora, né? Mas, por exemplo, então você tem um autor como Euclides da Cunha, você tem um autor como Lima Barreto, que é um autor negro e que teve reconhecimento e tem reconhecimento até hoje como um grande e um importante autor da literatura brasileira, né? Um dos poucos autores negros que conseguiu realmente ganhar a legitimidade, né, na literatura brasileira, né? E aí ele vai escrever, por exemplo, um livro como Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde o Policarpo Quaresma, quer dizer, o personagem principal do livro é um funcionário público. É aquela coisa, uma pessoa comum, um funcionário público, e tudo que ele sofre em relação às questões do Estado em cima dele, da sociedade em cima dele e tal. Então, quando o Lima Barreto coloca um funcionário público como protagonista de um romance, ele já está fazendo alguma coisa diferente, né? E é desse período também. É desse período também, por exemplo, um escritor como Monteiro Lobato, que tem todas as controvérsias a respeito da obra dele, né? Que já foi considerado e continua sendo considerado por algumas pessoas uma obra racista, por outras pessoas ele é genial, enfim. E ele vai se meter em uma confusão um pouco antes da Semana de Arte Moderna de 22, né? Que é a grande, não no sentido de maravilhosa. Eu, particularmente, sou totalmente contra o Monteiro Lobato nessa situação específica, que é a crítica que ele faz à exposição da Anita Malfatti, né? Que vai culminar naquele texto chamado Paranoia ou Mistificação, que ele publica no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, fazendo uma crítica ferrenha à exposição, com um detalhe, ele não tinha ido assistir à exposição, mas enfim. Também, então, o Monteiro Lobato tem todas as controvérsias e, ao mesmo tempo, tem toda a sua legitimação no que diz respeito à sua importância na literatura brasileira. Então, só para vocês terem uma ideia de como esse período, né, anterior, quer dizer, dos primeiros momentos do modernismo no Brasil, que é anterior ao fato histórico, né, da Semana de Arte Moderna de 22, ele é realmente híbrido, ele é confuso, ele tem uma série de coisas. Por quê? Porque a gente está lidando com uma república que está se modificando, que era uma república que tinha pouco tempo, tinha 11 anos de existência e já está se modificando enquanto república, né? E aí vem, claro, obviamente, todas as influências da Europa que nunca deixaram de existir.
E aí eu trouxe para ler para vocês um texto de um poeta, aquele que é considerado talvez o único poeta significativo desse período, né? E aí eu não vou dizer se é certo ou não considerá-lo como o único poeta significativo, mas quando você vai estudar a história da literatura, ele é o grande nome da poesia deste período, né? Deste período do início do modernismo, que é o Augusto dos Anjos. Né? Então eu trouxe um poema dele chamado Versos Íntimos para vocês verem algumas coisas. A gente vê nesse poema do Augusto dos Anjos o hibridismo, né? As características dos vários movimentos existentes. Então esse poema exemplifica bem isso. Primeiro, ele é um soneto. E o soneto ele é a marca forte do movimento parnasiano, né? O parnasianismo usava muitos sonetos. Só que ao mesmo tempo, ele vai usar palavras mais simples, né? Um vocabulário mais acessível, menos rebuscado. Isso já é uma característica do simbolismo. Ele vai falar de situações sociais. E isso já está falando do realismo e do naturalismo. E ele vai beber um pouco das fontes das vanguardas europeias. Então, esse poema ele retrata bem o que foi esse período, né, do início, vamos dizer assim, do embrião, né, do nascimento do modernismo do Brasil. Então, chama-se Versos Íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo amigo é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nesta boca que te beija. Então percebam, ele consegue, esse poema é de 1912, então ele consegue misturar soneto com uma linguagem bem porrada, né, que isso vem das vanguardas europeias, né, se a gente lembrar do dadaísmo, o que era o dadaísmo e tudo mais, né? Então ele consegue misturar uma série de coisas. Então é esse o ambiente do início, né? desse processo de nascimento do modernismo no Brasil. E aí, só para não perder o costume de homenagear escritoras mulheres, que são sempre e continuam sendo ainda, né? Isso vai mudar um pouco pós-semana de 1922, mas ainda nesse início do século XX, ainda são um pouco renegadas, apesar de já começarem a existir escritoras reconhecidas. Eu quis trazer um outro poema para ler para vocês, que é de uma escritora do início do século XX, né? Que é uma escritora, gente, que, sei lá, eu gosto tanto dela. Ela é muito conhecida, inclusive. Hoje em dia ela é muito conhecida, né? Só que ela não era uma escritora profissional, vamos dizer assim, né? Ela era uma doceira e que escreveu versos lindos, que é a Cora Coralina, né? Que eu já falei em outros momentos dela, enfim. E eu quero ler um poema da Cora Coralina para vocês, porque eu acho que ela merece essa homenagem. Chama-se Aninha e Suas Pedras. É uma das obras mais conhecidas da Cora Coralina. Né? Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte
é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas, e não entraves seu uso aos que têm sede. Então eu quis trazer essa homenagem à Cora Coralina justamente por ser uma mulher do início do século XX, né? E que tem a sua importância na literatura brasileira, e é uma homenagem e que ela traz na poesia dela também um pouco dessa simplicidade e dessa mistura de elementos que é característica desse início do modernismo no Brasil. Tá certo? Então é isso, gente. Como eu disse, no próximo vídeo nós vamos falar especificamente da Semana de Arte Moderna de 22 e aí sim dar o início histórico ao modernismo no Brasil, né? Esse vídeo de hoje foi só um preâmbulo do que foi o modernismo no Brasil. Aí a gente vai falar especificamente da Semana de Arte Moderna de 22 e depois a gente vai falar do que vem depois desse modernismo, o modernismo como um todo e chegar na literatura contemporânea. Tá certo? Espero que todas e todos tenham gostado. Mais uma vez eu peço a vocês que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, convidem as pessoas para se inscreverem no canal, vamos ampliar aí o nosso público. Visitem blog, redes sociais, essas coisas todas, nos sigam no Instagram, no Twitter, no Facebook. E, mais uma vez, eu peço para quem quiser e quem puder colaborar com a nossa campanha no Apoia-se, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o nosso trabalho. A nossa ideia é criar novos espaços de reflexão sobre a literatura e sobre a arte, e para isso a gente precisa do apoio de cada uma de vocês e de cada um de vocês, tá bom? Então, quem puder, dá uma chegada lá na nossa campanha, vê a campanha como é que está, todas as possibilidades de contribuição que vocês podem dar, tá? O link da campanha está aí na descrição do vídeo. E é isso, gente. Vamos continuar nosso trabalho aqui sobre essas reflexões que a gente traz sobre arte, sobre literatura e sobre o mundo atual, que a gente sempre tenta fazer essa relação entre essas coisas quando a gente está falando aqui nos vídeos, tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.